Se a pessoa sofre, a gente sofre, não é culpa de Deus, e sim dos poderosos. Servos, é povo de Deus. Efetivamente estava nascendo uma igreja a partir de baixo, a partir das bases. A força aparece na hora que a gente consegue organizar a fraqueza, sabe? O elemento marcante desse encontro é a simbologia, o gesto, a alegria, o cântico. Os pequenos têm que, de vez em quando, fazer um encontro para não deixar aquela luta parada, né? O que faz que as pessoas se reúnam é exatamente a palavra de Deus. Não estamos apenas na cidade de Trindade, estamos de cheio no coração da Santíssima Trindade. E nada de que a gente ir para a luta colocando Deus no trabalho da gente, né? É que a gente é doutor da terra, mas é um doutor escondido. Mexeu com a terra, mexeu com toda a estrutura social. Eu escrevi este poema e com essas perguntas se encerra. Quem não é agricultor, que diabo quer com terra? Neste dia do ano passado foi um dia muito triste, porque até a procissão foi triste, porque era o dia que os pistoleiros estavam reunidos para matar um dos padres, ou todos os três. Foi no dia da fundação do DR Imperatriz, foi a morte do padre Josimo também. O meu compromisso político é uma decorrência da minha consagração e da minha fé. Um povo ou uma igreja que esquece seus mártires não merece sobreviver. Em todas as lutas de nossas comunidades, a Bíblia tem que estar em primeiro lugar, né? É o centro de nossa vida, é o centro de todo o nosso alicerce de nossa vida, nosso trabalho na igreja, né? O primeiro encontro foi o resultado apenas de uma decisão muito simples do bispo auxiliar de Vitória, naqueles anos 75, convocando ou convidando meia dúzia de colegas, meia dúzia exatamente de colegas, em cujas dioceses começavam a aparecer experienciazinhas de comunidades de base. Juntaram-se em Vitória 70 pessoas, 7 bispos, 5 assessores e mais por volta de 60 agentes pastorais, alguns apenas elementos das bases. E ali se realizou o que se chamou depois primeiro encontro intereclesial das comunidades de base do Brasil. Só depois, quando veio o segundo e o terceiro e o sexto, com essas dimensões nacionais, é que a gente se deu conta de que aquele encontrinho de Vitória, na verdade, era o início de uma história muito bonita e muito superior aos primeiros cálculos da gente que dava início a essa promoção. De 70 participantes do primeiro encontro, passamos a 1.600 do sexto encontro, e há uma progressão qualitativa, evidentemente, por consequência também do crescimento das próprias comunidades na sua qualidade. ¿Qué entendemos por servicio? Porque vocês podiam perguntar a todos os que estamos aqui, não sei se todos coincidiríamos
na definição de SEB. É daqui que nasce assim, a semente, o fermento das coisas, assim, a conscientização das coisas, né? A gente ter assim, uma consciência crítica daquilo que às vezes a gente acha que é bom e no qual vem nos prejudicar, né? E tudo, a gente não pode dizer amém a tudo que vem de lá de cima, não. A gente tem que saber distinguir o bom do ruim, né? Eu senti o meu valor como filho de Deus, sabe? E senti uma responsabilidade muito grande de batizado, que cada um de nós somos um sacerdócio aqui na Terra. Para que a gente consiga esses direitos, nós temos que se organizar e temos vários grupos de evangelho, associações de moradores e grupos de jovens que nós nos organizam para que possamos reivindicar algumas coisas para o bairro e conscientizar o povo que não é culpa de Deus, que eles sofrem, que tem muitos que têm a mentalidade, que sofrem, que é Deus que quer. Eu penso que realmente as comunidades eclesiais de base são esse jeito novo de ser igreja a partir dos pobres, de suas necessidades, de suas lutas concretas, de sua vivência da fé, inclusive da sua religiosidade popular, de sua capacidade de organização. Aí nós fomos se reunindo, conversando uns com os outros, fomos aprendendo, despertando os nossos direitos. Aí nós começamos a forçar com o prefeito municipal, né? Que pobre não tinha vez, pobre não sabia de nada, pobre só ficava por derradeiro debaixo dos pés dos outros, né? E a gente agora já sabe que é uma libertação dos pobres. Aliás, no começo, porque nem todos os pobres querem entender ainda, nem todos os ricos também, né? Alô, irmão, a velha Constituição vai ser extinta. E as SEBs justamente colocam essa participação popular sob a luz da vida do Cristo, que começa a descobrir em todos, mas particularmente no pobre, no fraco, no pequeno, aquele que merece o seu respeito, em quem ele reconhece a dignidade de filho de Deus. A organização do encontro teve muita sorte, né? Escolhendo o tema de o povo de Deus em busca da terra prometida, porque abrange muita coisa, né? Esta terra de quem falo representa o mundo inteiro, que Deus criou para todos, nunca vendeu por dinheiro. Aqui eu faço uma pergunta e não merece censura. Quem já viu a assinatura de nosso Deus verdadeiro em qualquer papel do INCRA neste país brasileiro? Lá, a barra é pesada e o pior de tudo é que a gente luta contra esse grande instrumento dos fazendeiros, essa grande arma deles que eles fundaram, o DR, que isso aí é o que mais... Foi no dia da fundação do DR Imperatriz, foi a morte do padre Josimo também. Vai, sindicato, só vai pra frente, cê começa aqui do mato. Vai, sindicato, só vai pra frente, cê começa aqui do mato. Tá bom, tá bom. As SEBs são um novo modo de ser igreja a partir do povo, dos pobres, né? De onde sempre parte o Evangelho, para que toda a igreja seja de um modo novo. Para que toda a igreja realmente se renove. A gente percebe que, a começar de mim mesmo, como bispo, a gente percebe que a gente muda. O bispo faz sua igreja, num certo sentido, mas a igreja faz o bispo também. É o povo de Deus trabalhando pelo esse novo jeito de ser igreja. O ideal é de que a igreja toda se constitua numa imensa rede de comunidades. Só assim, penso eu, essa igreja merece ser chamada povo de Deus. Povo de Deus não existe. Ele existe como consequência, resultado das comunidades todas que se articulam entre si, deixam de ser massa de fregueses e se transformam em um povo consciente, que tem um projeto religioso articulado com um projeto de sociedade política, e aí consegue ser povo de Deus peregrinando de uma forma transformadora de si. Hoje
na experiência das comunidades, a gente volta àquele jeito de ser igreja dos primeiros cristãos, que é, sobretudo, uma comunidade fraternal. No início das igrejas protestantes, as pequenas congregações, havia muito de parecido com as SEBs. As congregações protestantes se iniciaram através de pequenas comunidades, através da leitura da Bíblia, através do cântico comum, através de um sentido de solidariedade muito forte. Eu creio que há uma diferença, entretanto. Quer dizer, as SEBs nos têm indicado que o nosso compromisso passa por uma visão política da sociedade e não simplesmente por uma visão individualista da sociedade. Então, eu acho que as igrejas protestantes precisam rever um pouco, não simplesmente a forma de ser igreja, mas a maneira como veem a sociedade, leem a Bíblia e veem o seu compromisso com a conjuntura e com a comunidade na qual estão instaladas. Talvez depois da Reforma e depois do Vaticano II, não há acontecimento que signifique tanta chacoalhada na igreja cristã no mundo inteiro como as comunidades eclesiais de base. Eu tenho certeza de que a Igreja do Brasil tem muita coisa a ensinar, a levar, a testemunhar quanto à vivência de fé de comunidade para os países da Áustria, da Europa, a Áustria, onde eu morava. A igreja no Brasil, a igreja na América Latina, é um questionamento profundo para a igreja da Europa. E eu dou graças a Deus que isso está acontecendo. E eu estive lá agora 2 meses, passei na Europa de maio até início de julho. E eu vi que tantos impulsos aqui da América Latina, especialmente do Brasil, estão sendo aproveitados lá. E nos acompanham neste grande encontro representantes latino-americanos vindos de quase todos os países da América Latina. E Nicarágua. A comunidade de base se sustenta como uma mesa que tem 4 pernas e que faz que essa comunidade humana que se encontra se transforme em comunidade eclesial. Primeiramente é a dimensão da fé. É por causa da fé que as pessoas se encontram e a fé aí materializada na leitura, na escuta e na interpretação da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então a dimensão de fé é fundamental e que resgata o conceito teológico mais pertinente, melhor da igreja, que define a igreja como a comunidade dos fiéis, isto é, a comunidade daqueles que creem. A Bíblia é um livro que não mente, não tem hipocrisia, não tem falsidade, só tem realidade, só tem uma verdade incontestável, que ninguém pode contestar a palavra da Bíblia, que é a palavra da verdade, a palavra de Deus. Já desde o começo da Bíblia, Deus fala da terra, né? E nem ele só fala da terra, como nós somos criados da terra e vamos voltar pela terra. E achamos que em todas as lutas de nossas comunidades, a Bíblia tem que estar em primeiro lugar, né? É o centro de nossa vida, é o centro de todo o nosso alicerce de nossa vida, nosso trabalho na igreja, né? Na igreja católica, tem o que chama o sacrário, né? Que está na igreja, mas eu acho que tem 2 sacrários. Um que está na igreja, outro é onde o povo se reúne em torno da palavra de Deus. E os 2 são igualmente sagrados e devem ser respeitados. Sobretudo onde o povo simples, pobre, se reúne em torno da palavra de Deus e discute, é como um pequeno santuário. E acho importante para o círculo bíblico, que a palavra humana deve poder circular com liberdade. Aí também a palavra de Deus produz liberdade. Então eu acho que círculo bíblico é como que onde é a ponta da raiz da árvore, sabe? Onde a árvore tira a seiva do chão.
Mas quanto mais frágil a ponta da raiz da árvore, tanto mais forte será a árvore, né? E São Paulo fala disso também, né? Quando eu me sinto fraco, aí eu sou forte. Então eu acho que esta contradição, eu acho que a gente vive. Cada um na sua vida, o povo vive, e acho que a força aparece na hora que a gente consegue organizar a fraqueza, sabe? Durante muito tempo os protestantes pensaram que tinham um monopólio da Bíblia. E hoje eles descobrem que os católicos estão lendo a Bíblia só que com uma outra chave de leitura, com uma outra maneira de ler a Bíblia. Isso vai levar que os evangélicos reflitam também e procurem uma nova forma de interpretação da Bíblia, tomando-a no sentido mais coletivo, mais profético e menos individual. O povo simples que vive a sua vida e quando abre a Bíblia não tem muita informação do passado. O que ele tem é a experiência da vida. E quando ele começa a encontrar na Bíblia um reflexo da sua vida, ele mesmo faz a ligação. E nada de que a gente ir para a luta colocando Deus no trabalho da gente, né? É importante, eu acho, para poder fazer ligação com a vida, a pessoa hoje está comprometida com a vida. A nossa luta lá é mais a luta sindical. É muito difícil, é uma região que existe muito problema. A gente não é muito apoiado na luta, mas a gente vai lutando com fé em Deus e pedindo ajuda dos amigos para que a gente possa resolver essa luta. E já nas eleições passadas, o pessoal da base exigiu, né, um pouco dentro da equipe de pastoral, havia ainda muitas dúvidas, que houvesse candidatos que eram agentes de pastoral. Então tem 3 prefeitos da região, dos 4 municípios, 3 prefeitos eram praticamente agentes de pastoral. Que não tenham medo de entrar mesmo nos sindicatos, nos partidos, no movimento popular. Que façam questão de serem os primeiros, os mais radicais, os mais generosos. Porém, que façam questão também de celebrarem a sua fé, de se sentirem realmente cristãos em qualquer hora, né, frente a qualquer desafio. Eu acho que o perigo existe na medida em que há uma falha na formação dos nossos militantes. Eu acredito que a perda da fé se dá na medida em que a pastoral foi uma espécie de ideologia religiosa para legitimar o engajamento do cristão na esfera política, social e econômica. Agora, na medida em que a pastoral dá condições de uma verdadeira formação teologal, experiência de Deus, descoberta da mística, da oração e de uma formação teológica, esse processo não ocorre. Tem gente inconsciente que ainda vota no patrão. Quem é que... Em segundo lugar, o que constitui a comunidade é a celebração da fé. A Deus ninguém viu. E nós não temos palavras para definir Deus. O que nós temos são símbolos, são ritos, são dramatizações. O que nós vemos é deputado e senador, militar e jogador, recebendo seus milhões. Enquanto isso, o povo trabalhador, derramando seu suor, tem que viver de sonhos. E de repente a nossa